Provai e vede. História de hoje. Construindo uma igreja. José dos Reis é adventista do sétimo dia há 30 anos. Ele vive num vilarejo distante, no meio do estado do Pará, cuja cidade mais próxima é Rurópolis. José e sua família eram os únicos adventistas e não havia igreja ali. A nossa vida aqui é que nós vivíamos isolados, né? Isolado, só tem igreja na Rurópolis. E aí a gente não tinha condição de ir todo sábado para a igreja lá. Aí eu achei por bem construir uma igreja aqui, né? Construir uma igreja era o maior sonho de José. E ele encontrou fé e esperança para começar a construção, tendo um mestre de obras muito especial, Jesus. Sempre eu acordava de madrugada, eu orava a Deus e pedia força de Deus. Porque se a gente não tinha a força de Deus, a gente não faz não. E eu mesmo ia construindo, eu sozinho. Fazia massa, subia, levantando os tijolos, fui a caderneta e ia anotando. Eu digo, eu vou ver quanto é que eu gasto. Quando eu comprei umas coisinhas, aí aquilo eu joguei fora, né? Eu digo, não vou anotar, as coisas de Deus não precisa a pessoa botar, né? E graças a Deus hoje já tem 41 membros. E se não tivesse construído a igreja, quantos membros tinha aqui? Só eu. Além de dedicar o seu trabalho, José dedicava suas ofertas para a construção da igreja. Ele decidiu investir a sua vida naquilo que é mais importante. Então aquilo que nós temos que devolver para Deus, né? Então é trabalhando na obra dele. Você tendo condição, você acaba o que tem, vende tudo e constrói a igreja. E deixar que Deus dá o alimento todos os dias para nós. A construção da igreja tem transformado a vida de José, firmando mais e mais sua fé em Cristo. Porém, essa transformação não ficou restrita à vida de José, mas transformou a vida de todos naquela região. E aí, se a gente não tivesse feito, como era que estava? Como era que estava a minha vida? Você já pensou você morar numa vila dessa? Você ser um crente adventista para não ter uma igreja adventista? Diante da necessidade de ter uma igreja onde adorar a Deus, José preferiu enfrentar as dificuldades em vez de deixar sua fé esmorecer. Ele sabia que Deus iria aprovar sua escolha e colocá-lo em primeiro lugar, dando-lhe forças, capacidade e êxito ao levar a mensagem de salvação aos seus vizinhos. O que a gente adverte é que a gente está vendo hoje o sinal que está vindo aí, que a vida de Jesus está vindo aí. A gente abre a televisão aí, só vê só miséria, só vê choro, só tudo. E esses bens vai ficar para quê? José guardou seu tesouro no céu e não se arrepende de sua escolha. E você? Adoremos agora ao Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. O sábado chegou, minhas tensões aliviadas já estão, preocupações não vão me acompanhar, com Cristo me encontrar e acalmar meu coração. Dia feliz, eu posso descansar e bem juntinho da família ficarei. Faz diferença um dia pra parar, lembrar da criação, ficar mais perto de Jesus. Esse é o dia de amor, muita paz e união que eu ofereço a Deus através da comunhão.
encontro com Jesus, a esperança fortalecer, dia especial, um presente de Deus pra mim. Deus separou um dia pra sorrir e observar a natureza que Ele fez. Vou renovar as forças que perdi e agradecer a Deus pelo descanso dado a mim. Esse é o dia de amor, muita paz e união que eu ofereço a Deus através da comunhão. São momentos de louvor quando eu me encontro com Jesus, a esperança fortalecer, dia especial, um presente de Deus pra mim. Dia especial, um presente de Deus pra mim. E para apresentar a mensagem bíblica deste culto, nós convidamos o pastor Ted Wilson, que é o presidente mundial da Igreja Adventista. Ele fala aqui de Washington, dos estúdios que ficam na sede da igreja, e vai ser traduzido pelo pastor Williams Costa Júnior, que é o diretor de comunicação também da Igreja Mundial. Eles vão estar falando a uma igreja unida via satélite para mais de 10 mil lugares ao mesmo tempo. É a bênção da tecnologia a serviço da causa de Deus. Pastor Ted Wilson, bem-vindo à América do Sul e que Deus o abençoe muito na mensagem dessa manhã. Muito obrigado, Pastor Kohler. De nada. Thank you very much. What a great privilege it is to be with you in South America through this very special television arrangement. Que alegria grande é poder estar com vocês aí na América do Sul através do uso dessa tecnologia, esse arranjo feito aí pela televisão. March 10 is a very special day of fasting and prayer. O dia 10 de março é um dia especial de oração e jejum. Thank you to the South American Division and to each of you for your strong support of revival and reformation. Muito obrigado à Divisão Sul-Americana e a cada um de vocês pelo seu apoio incondicional ao projeto de reavivamento e reforma. Revival and reformation in your lives, your families, your churches and your communities. Reavivamento e reforma nas suas famílias, na sua vida, nas igrejas e na sua comunidade. Thank you for your incredibly strong enthusiasm for the Great Hope Project. Muito obrigado pelo seu incrível entusiasmo para com o livro A Grande Esperança.
to pass out millions of copies of a portion of the great controversy. Sabemos que serão passadas milhões de cópias dessa porção do livro o Grande Conflito. God will greatly bless your evangelistic and outreach efforts to reach every home and everyone in South America. Deus vai abençoar esse grande esforço evangelístico para que você possa entrar em cada lugar, em cada lar aí na América do Sul. Reach every home so we can go home. Vamos entrar em cada lar para que nós possamos ir para o nosso verdadeiro lar. I believe that Jesus is coming soon. Eu creio que Jesus está voltando logo. And he wants us to be spiritually active through the power of the Holy Spirit. E Ele quer que nós sejamos espiritualmente ativos pelo poder do Espírito Santo. One of the greatest challenges we have in the Seventh-day Adventist Church as we embark on proclaiming the three angels' messages Uma das grandes desafios que nós temos na Igreja Adventista do Sétimo Dia é, ao entrarmos proclamando a mensagem dos três anjos, is that we will succumb to the devil's temptations of pride and self-centeredness rather than let Jesus work through é us. que nós passamos a ter uma certa tentação de orgulho e olhar para nós mesmos ao invés de nós olharmos para Jesus. He wants to work through us in a humble way. Ele quer que trabalhar em nós de uma maneira para que nós sejamos humildes. Recently, I was on a Protestant Reformation tour in Europe. Recentemente eu estive fazendo uma viagem sobre a questão da reforma europeia lá na Europa. I was impressed even more how God used humble, simple, dedicated people Eu estive impressionado como Deus utiliza pessoas humildes, simples e dedicadas to bring His church back to a clear and forthright understanding of biblical truth. para levar as pessoas a ter a compreensão clara e sem dúvida nenhuma do que a palavra de Deus quer dizer. People who allowed God to bring about a reformation in their own lives. Pessoas que deixam que Deus opere uma reforma na sua própria vida And then to share it with the world. e finalmente elas compartilham com o mundo. People who were so dedicated that their own personal safety was not important. Pessoas que são tão dedicadas que a sua segurança pessoal não é uma prioridade, não é uma coisa importante. The truth was important. A verdade é que é o importante. An essential quality for true reformation in our own lives and in the life of the church is humility. Uma qualidade essencial na vida de uma pessoa que quer experimentar a reforma e na vida da igreja é a humildade. While visiting in Europe, I was privileged to twice visit a special memorial in the city of Constance, Germany. Por duas vezes eu tive o privilégio especial de visitar um memorial na cidade de Constância, na Alemanha. It is where the great Protestant reformer John Huss died at the stake as a martyr for Jesus. Foi um lugar onde o grande reformador João Hus foi queimado como mártir por Jesus no século XVI. His friend and colleague Jerome died in the same place at the stake 1 year later. O seu colega e amigo Jerônimo morreu no mesmo local 1 ano depois. These humble servants of God died standing tall for Jesus and Bible truth. Esses servos de Deus humildes morreram mantendo-se fiéis à verdade bíblica. The reformers were committed to lifting up Christ and putting down self. Os reformadores tinham o compromisso de se manterem fiéis a Cristo e colocar o eu para baixo. Self and personal pride are some of the great challenges we face in our personal walk with God. O orgulho pessoal é o grande desafio que nós temos na nossa vida. In our church life and even in our evangelistic outreach. Na nossa vida da igreja e mesmo na maneira como nós desenvolvemos nossas atividades evangelísticas. We fight with it all the time. Nós lutamos com isso o tempo todo. Self separates us from God and each other. O orgulho nos separa de Deus e uns dos outros. It turns us away from God and our heaven-born mission. E coloca a gente fora do sentido da nossa missão e da nossa relação com Deus.
That mission of proclaiming the three angels' messages of Revelation 14. Essa missão de proclamar a mensagem dos três anjos revelada em Apocalipse capítulo 14. Scripture is very clear about how God views this subject. A palavra de Deus é bastante clara de como Deus vê esse assunto. The book of Proverbs in chapter 13, verse 10, O livro de Provérbios, no capítulo 13, versículo 10, it indicates that only by pride comes contention or fighting. mostra que somente pelo orgulho vem conflito. The chapter 8, verse 13 tells us, No capítulo 8, versículo 13, nos diz: the fear of the Lord is to hate evil, pride, and arrogancy. No verso 13 diz assim: o temer o Senhor é odiar o mal, odeia o orgulho e a arrogância e o mau comportamento e o falar perverso. Now, chapter 16, verse 18 explains the following. No capítulo 16, versículo 18, explica o seguinte: Pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall. o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. It's only through the power of the Holy Spirit that we can be reborn in Christ. É somente pelo poder do Espírito Santo que nós podemos renascer em Cristo And have a change in our selfish, self-seeking, proud e hearts. ter uma mudança nesse coração orgulhoso, nessa maneira orgulhosa e pretensiosa que nós temos no nosso coração. In the wonderful book, Christ's Object Lessons, it indicates, No maravilhoso livro Parábolas de Jesus, nós temos a seguinte citação: to live for self is to perish. viver para o orgulho é perecer. Covetousness, the desire of benefit for self's sake, cuts the soul off from life. A pessoa que vive em função do seu próprio orgulho, ela corta as possibilidades de vida da sua alma. Our only hope for the plague, the disease of self, is to take on the mind of Christ. A única maneira de nós estarmos livres dessa praga do orgulho é nós termos a mente de Cristo, To allow Him to fully control us and to reform our thinking. para permitir que Ele nos controle completamente e mude a nossa maneira de pensar, So that we act and think like Him. para que nós possamos agir e pensar como Ele. The greatest pattern for submission and humility is Jesus our Lord. O grande modelo de submissão e humildade é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nothing explains it better than Paul's marvelous recounting in Philippians chapter 2. Nada explica melhor do que Paulo quando maravilhosamente fala sobre isso no livro de Filipenses capítulo 2. Which shows our Lord's willingness to humble Himself to become one of His own Que creatures. mostra o desejo do nosso Senhor de humilhar-se a si mesmo até se tornar como uma das criaturas aqui na terra. Now, Paul tells us in verse 3 of Philippians chapter 2, Paulo nos diz no livro de Filipenses, verso 3, let nothing be done through selfish ambition or conceit, não deixe que nada seja feito com orgulho e com ambição, but in lowliness of mind let each esteem others better than himself. mas que cada um tenha em autoestima aqueles que são do seu relacionamento, estão próximos a você. What an example of humility. Que exemplo maravilhoso de humildade. But how can this happen? Mas como é que isso pode acontecer? Well, Paul explains it in verse 5. Ele explica no verso 5. He says, let this mind be in you which was in Christ Jesus. Ele diz, deixe que essa mente, essa mentalidade esteja em você da mesma maneira como está em Cristo Jesus. We are to allow the Lord to so fully control us that we have His mind instead of our own selfish ambitions and Nós thoughts. temos que deixar o nosso Senhor controlar tanto a nossa mente, que a sua mente vai nos controlar e ter controle sobre os nossos anseios ambiciosos. Now, verse 6 No verso confirms that Jesus is God and equal with the Father. Ele revela que Jesus é Deus e é igual ao Pai. And then beginning with verse 7, E começando no verso 7, Paul begins to explain the incredible
condescension that took place on the part of Jesus to become our salvation. Ele começa a falar a incrível queda, entre aspas, do que aconteceu com Jesus para poder ele realizar o plano da salvação. Notice the various levels of humility that are indicated in Scripture. Veja os diferentes níveis de humildade que são mencionados aqui na Bíblia. Verse 7 shows Jesus as God coming down towards us. Mostra que Jesus, como Deus, veio na nossa direção aqui na terra, By 3 steps of humility. através de 3 passos de humildade. First, he made himself of no reputation. Primeiro, ele esvaziou-se a si mesmo. He was God, but did not allow that to keep him from coming to us. Ele era Deus, mas nada deveria segurar de ele se manter relacionado conosco. Second, he took the form of a bondservant. Segundo, diz que ele veio na forma de um servo. Third, he came as God in the likeness of men. E terceiro, diz que ele veio tornando-se semelhante aos homens. Now in verse 8, No verso 8, it shows Jesus as a human being, again taking 3 steps of humility to save us. mostra Jesus como um ser humano novamente tomando 3 passos na direção da humildade para nos salvar. First, he found himself in appearance as a man, Primeiro, diz que ele foi encontrado em forma humana. and then he humbled himself. Diz também que ele humilhou-se a si mesmo. Second, he became obedient to the point of death. E finalmente diz que ele foi obediente até a morte. Third, he even died the death of the cross. E terceiro, diz que ele morreu a morte de cruz. Christ condescended from being the king of the universe to dying the death on the cross for you and for me. Cristo permitiu que o rei do universo tivesse uma morte, mas uma morte de cruz por você e por mim. The cross was a most cruel instrument of torture and death. A cruz era o instrumento mais cruel de tortura e morte. It was used by the Romans for the worst of criminals. Foi usado pelos romanos para os piores criminosos. Now, sometimes the cross is portrayed as something lifted up high and beautiful with gold and encrusted with jewels. Algumas vezes a cruz é utilizada assim como uma coisa bonita, bem feita, cheia de pedras preciosas e ouro. It was just the opposite. É o oposto. It was a horrible way to die. Era uma maneira horrível da pessoa morrer. Many times the cross was erected at eye level with those who could pass by the dying criminal. Muitas vezes uma cruz era erigida ao nível dos olhos para que as pessoas que passassem ali pudessem ter uma relação direta com. And during those dying hours of that condemned person on the cross, E durante essas horas em que a pessoa condenada estava morrendo na cruz, people could come and curse the person and spit on him and mock him. as pessoas podiam vir e falar palavras duras e cuspir no rosto e falar maldições para as pessoas. All of this happened while the person was feeling the excruciating pain of crucifixion. E tudo isso acontecia enquanto a pessoa estava sentindo essa dor tremenda enquanto ele estava sendo crucificado. And the ultimate humiliation of the cross A humilhação final de uma pessoa na cruz was that you died naked without your clothes. é que você morria nu, sem ter a sua roupa. What humility and love our Savior exhibited for us, dying for our sins. Que humilhação, que amor o nosso Salvador demonstrou por nós, morrendo pelos seus pecados numa cruz. And providing us with eternal life through His grace. E nos dando a vida eterna através da sua graça. No wonder in verses 9 and 10 of that chapter, É maravilhoso vermos nos versos 9 e 10 desse capítulo. it says that therefore God has highly exalted Him, E diz aqui que por isso Deus o exaltou à mais alta posição given Him the name which is above every name, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, that at the name of Jesus every knee should bow. para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. In contemplating Christ's willingness to give up self, Ao contemplarmos Jesus abrindo mão de si mesmo and provide us with salvation through His blood, e nos dando salvação através do seu sangue, we should be completely humbled, revived, and reformed
through his example. Nós deveríamos ser completamente humildes, reavivados e reformados pelo seu exemplo. And through the Holy Spirit's power. E através do poder do Espírito Santo. Jesus is our standard. Jesus é o nosso modelo. Jesus is our salvation. Ele é a nossa salvação. He submitted himself to the Father. Ele submeteu-se a si mesmo ao Pai. How much more should we be submitting and humbling ourselves to him? Quanto mais nós deveremos nos submeter a nós mesmos, a Ele. In the book Selected Messages, Book 2, we read the following. No livro Mensagens Escolhidas, volume 2, nós lemos o seguinte. We must have a greater nearness to God. Nós precisamos estar mais perto de Deus. Much less of self Muito menos do eu, and much more of Jesus Christ. muito mais de Jesus Cristo. And his grace E sua graça must be brought into our everyday life. deve brotar na nossa vida diária. Now, in anticipation of the latter rain promised in Joel chapter 2, Antes de acontecer a chuva serôdia prometida em Joel capítulo 2 and the outpouring of God's Spirit listed in Acts 2, e o derramamento do Espírito Santo revelado em Atos capítulo 2, which reflects Joel 2, que reflete Joel capítulo 2, we must be prepared to die to self and allow Christ's mind to be in us. nós deveremos estar preparados a matar o eu, a morrer com o eu e deixar que a mente de Cristo ocupe o lugar. We must reflect Christ in purity of belief and our lifestyle. Nós precisamos refletir a Cristo na pureza da nossa crença e no nosso estilo de vida. My dear friends in South America, I speak to you and to myself when I say this. Meus queridos amigos na América do Sul, eu falo para vocês e para mim quando eu digo isso. His mind must pervade everything we are and do. A sua mente deve permear tudo aquilo que a gente faz e tudo aquilo que a gente diz. His life must become our life so that our lives that are changed reflect Jesus. A sua vida deve refletir, a sua vida deve ser refletida na nossa vida, para que nós possamos refletir o Senhor Jesus. We are standing at a great juncture, an intersection in life and Earth's history. Nós estamos numa grande encruzilhada da nossa vida e da história da Terra. Jesus is coming soon. Jesus está voltando logo. The prophecies of Daniel, Matthew, and Revelation are being fulfilled before our very eyes. As profecias de Daniel, São Mateus e Apocalipse estão acontecendo diante dos nossos próprios olhos. Martin Luther, a man whom God called to lead a great reformation, the Protestant Reformation, Martinho Lutero, esse homem que foi chamado por Deus para dirigir essa grande reforma protestante. a man of humility and conviction, Homem de humildade e de convicção. a man who believed in the Bible and the Bible alone, Homem que cria na Bíblia e somente na Bíblia. not philosophy, not human invention, not tradition. Sem filosofia, sem tradição humana, sem invenção. He believed the Bible when it said a person was saved by grace. Ele cria na Bíblia quando ele diz a pessoa é salva pela graça. He believed in righteousness by faith. Ele cria na justificação pela fé. He believed in God's personal guidance. Ele cria na orientação pessoal de Deus. He accepted the fact that when human encouragement failed, he could look to the complete safety of God Almighty. Ele cria que quando o encorajamento humano fracassava, ele podia olhar completamente para Deus e encontrar-se salvo. He knew that only God, the Holy Spirit, could interpret his word and not man. Ele cria que somente Deus e o Espírito Santo poderiam interpretar a sua palavra, mas nunca o homem. That great reformer who was completely faithful to biblical truth and not to human interpretation Esse grande reformador que era fiel à verdade da palavra de Deus e não na interpretação humana, stood for God against the powerful and corrupt church in Wittenberg, in Augsburg, and in Worms. ele se manteve firme à palavra de Deus e não se corrompeu quando esteve em Wittenberg, Augsburg e Worms. When his life was in great danger, he said, Quando a sua vida estava em grande perigo, ele disse: "Pray not for me, não ore por mim, but for the word of God." mas ore pela palavra de Deus. There in Worms, he made his famous stand based on the Bible and the Bible alone.
Em Worms, ele fez aquela declaração e que diz que eu tenho que me manter firme à palavra de Deus e somente à palavra de Deus. It was not based on tradition or human understanding, but God's Word. Não estava fundamentado na tradição, na compreensão humana, mas na palavra de Deus. Martin Luther provided a great defense of God's Word. Martinho Lutero providenciou ou proveu uma grande defesa na palavra de Deus. But then, angrily, the spokesman of that convocation said, Mas com muita raiva, aquele homem lá, durante a reunião, disse: "You have not answered the question put to you. Você não respondeu à pergunta que foi feita a você. You are required to give a clear and precise answer. Você precisa dar uma resposta clara e precisa. Will you or will you not retract?" Você vai se retratar ou não? You can read this fascinating story in The Great Controversy. Você pode ler essa história maravilhosa no livro O Grande Conflito. And then, in a shining moment of history, Então, naquele momento brilhante da história, Luther responded with heavenly power. Lutero respondeu com o poder vindo do céu. Unless, therefore, I am convinced by the testimony of Scripture, A menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras or by the clearest reasoning, ou pela compreensão razoável, unless I am persuaded by means of the passages I have quoted, a menos que eu seja persuadido pelas passagens da palavra de Deus que eu tenho selecionado, and unless they thus render my conscience bound by the Word of God, e que a minha consciência seja mudada pelo poder da palavra de Deus, I cannot and I will not retract. eu não posso e eu não irei me retratar. For it is unsafe for a Christian to speak against his conscience. Porque não é prudente para um cristão falar contra a sua consciência. Here I stand. Aqui eu estou. I can do no other. Eu não faço nenhuma outra coisa. May God help me. Que Deus me ajude. Amen. Amém. Martin Luther and his colleagues went on to provide our great Protestant heritage. Martinho Lutero e os seus colegas nos deram essa herança maravilhosa da grande reforma protestante, Focusing on biblical truth as interpreted by God Himself baseada na interpretação bíblica e por Deus, and not by human e beings. não por seres humanos. Ellen White indicates in that book, The Great Controversy, A senhora White, no livro O Grande Conflito, the Reformation did not, as many suppose, end with Luther. ela diz que a reforma, como alguns imaginam, ela não terminou com Lutero. It is to be continued to the close of this world's history. Ela deverá continuar até o encerramento da história da humanidade. My brothers and sisters in South America, Meus irmãos e minhas irmãs na América do Sul, I believe God is calling His remnant church, eu creio que Deus está chamando a igreja remanescente, the Seventh-day Adventist Church, a igreja adventista do sétimo dia, you and me, você e eu, in South na America América do Sul and all over the world, e ao redor do mundo, to continue the Reformation, para continuarmos a reforma, to proclaim the pure truths of the Bible. para proclamarmos as verdades puras da Bíblia. We are to proclaim the simple gospel truth, Nós deveremos compartilhar a mensagem da verdade, Christ's righteousness, a justiça de Cristo, the beautiful sanctuary service, o seu trabalho no santuário celestial and the three angels' messages of Revelation 14. e as mensagens dos 3 anjos, como estão em Apocalipse capítulo 14. Much light has been given to Seventh-day Adventists about the final proclamation of this precious prophetic Advent message. Muita revelação tem sido dado aos adventistas do sétimo dia acerca da proclamação profética e preciosa da mensagem do advento. We are to proclaim the pure, simple truth that is not filled with man's ideas and interpretations as to what the Bible is. Nós precisamos proclamar essa mensagem pura, simples, e que não seja mesclada com ideias humanas e com interpretações da Bíblia. You have it in your hands and in your mouths to make a difference in your homes, in your churches, in your communities. Você tem nas suas mãos, você tem na sua boca
material para fazer a diferença nos lares, nas igrejas e na sua comunidade. We need revival and reformation in our own lives and in the heart of every church member. Nós precisamos reavivamento e reforma na nossa própria vida e na vida das pessoas, dos membros da igreja. I believe God is calling for a renewed reformation. Eu creio que Deus está chamando para uma renovação e uma reforma. Not one imposed by the General Conference or the division or the union or your conference, Não uma reforma que é imposta pela Conferência Geral, ou pela divisão, ou união, ou pela sua associação, but imposed and given by the power of the Holy Spirit. mas uma reforma que venha pelo poder do Espírito Santo. We are called back to primitive godliness, Nós somos chamados para uma vida santa, back to a pure, thus saith the Lord. chamados para um viver puro, assim diz o Senhor. I invite you to plead with the Holy Spirit for revival and reformation. Eu apelo para que você peça, clame pelo poder do Espírito Santo para ter revivamento e reforma. And for the falling of the latter rain of the Holy E Spirit. para que possa vir a chuva serôdia pelo poder do Espírito Santo. Jesus is coming quickly, as he said 3 times in Revelation 22, the last chapter of the Bible. No último capítulo da Bíblia, Apocalipse capítulo 22, Jesus diz que está vindo logo. E ele fala isso 3 vezes nesse capítulo. Are you willing to stand for the Lord in these last days of Earth's history? Você gostaria de se levantar pelo Senhor nesses últimos dias da história humana? Martin Luther declared, Martinho Lutero disse: "Here I stand, I can do no other, may God help me." aqui estou, eu não posso fazer outra coisa, que Deus me ajude. Are you willing to continue the Reformation and stand for biblical truth? Você gostaria de continuar essa reforma e se manter firme à verdade bíblica? Are you willing to stand for the Seventh-day Adventist message represented by its 28 fundamental beliefs? Você gostaria de se levantar pela mensagem adventista e se manter fiel às 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista? Those beliefs are all centered in the Bible, Todas essas verdades que estão baseadas, centradas na palavra de Deus? and every single one of those beliefs has Christ as the center? E que cada uma dessas crenças está baseada em Jesus Cristo? Are you willing to stand for the proclamation of the 3 angels' messages? Você está disposto a se levantar para proclamar a mensagem dos 3 anjos? Are you willing to stand with the prophets of the Bible? Você está disposto a se levantar junto com os profetas da Bíblia? Are you willing to stand for Christ though the heavens may fall? Você estaria disposto a se levantar, mesmo que os céus caiam? Are you willing to be filled with the power of the Holy Spirit? Você está disposto a ser preenchido com o poder do Espírito Santo? Are you and I willing to let self and pride die? Você e eu estamos dispostos a deixar que o eu e o orgulho morram And accept God's plan for your life, for my life. e aceitarmos o plano de Deus para a sua vida e para a minha vida? God tells us in 2 Chronicles chapter 7 verse 14, Deus nos diz no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, that if we are people called by his name, que se nós somos o seu povo chamados pelo seu nome, that we should humble ourselves, pray, seek God's face and turn from our wicked ways. diz que nós deveremos nos humilhar, orar e buscar a sua face. Then he will hear us, forgive our sins and heal our land. E diz que ele vai nos ouvir, vai perdoar os nossos pecados e curar a terra. My brothers and sisters, let us humble ourselves before God as we face Christ soon coming. Meus irmãos e irmãs, vamos nos humilhar diante do Senhor um pouco antes de Jesus voltar. We read in Selected Messages, Book 1, Nós lemos no livro Mensagens Seletas, That no volume 1, a revival of true godliness among us is the greatest and most urgent of all our needs. reavivamento da verdadeira religião deve ser a maior necessidade, a mais urgente das nossas necessidades. To seek this should be our first work. Procurar por isso deve ser o nosso primeiro trabalho. Continuing with this quotation, Continuando com essa citação. but it is our work by confession, humiliation, repentance, and earnest prayer
deve ser o nosso trabalho com confissão, humilhação, arrependimento e oração fervorosa to fulfill the conditions upon which God has promised to grant us His blessing. para que nós possamos preencher as nossas condições para suprir os desejos, as promessas de Deus. A revival need be expected only in answer to prayer. Um reavivamento deve acontecer somente em resposta à oração. What a powerful quotation from the Spirit of Prophecy. Que citação maravilhosa do Espírito de Profecia. Through the power of the Holy Spirit, let us focus on Bible study. Através do poder do Espírito Santo, vamos colocar foco, prioridade na palavra de Deus. On the study of the Spirit of Prophecy and engage in earnest prayer. No estudo do Espírito de Profecia e estarmos envolvidos em oração. Join thousands of Seventh-day Adventists around the world in the 777 Prayer Initiative. Junte-se a milhares de adventistas do sétimo dia através do mundo no projeto 777 de oração. Which means Seventh-day Adventists praying 7 days a week at 7 in the morning or in the evening. É o que significa que os adventistas do sétimo dia oram 7 vezes ao dia, 7 dias por semana, às 7 da manhã e às 7 da noite. Praying for the power of the Holy Spirit in our lives. Orando pelo poder do Espírito Santo na vida. Now don't worry if you miss praying at 7 o'clock. Não se preocupe se você deixar de orar às 7 horas da manhã. Pray anytime. Pode orar qualquer hora. Because it's 7 o'clock somewhere in the world. Porque vai ser 7 horas em alguma parte do mundo. God hears our prayers. Deus ouve as nossas orações. Pray earnestly for revival and reformation. Ore fervorosamente por reavivamento e reforma. Leading to the latter rain of the Holy Spirit. Levando até a chuva serôdia que virá pelo poder do Espírito Santo. The power of the Holy Spirit is marvelous. O poder do Espírito Santo é maravilhoso. Recently, we were traveling in the country of the Seychelles Islands. Recentemente nós estivemos viajando no país Seychelles, uma ilha. We heard a magnificent story about some of our members. Nós ouvimos uma história maravilhosa de um dos nossos membros. A Sister Boniface was attracted to the Seventh-day Adventist message. A irmã Bonifácio foi atraída para a mensagem da Igreja Adventista do She sétimo dia. loved the precious truths found in the Bible. Ela amava essa mensagem maravilhosa encontrada na Bíblia. She contacted a Seventh-day Adventist pastor and he began to study the Bible with Ela her. fez contato com o pastor adventista e começou então a estudar a Bíblia. Her husband was very much opposed. O seu marido era contra. Mr. Boniface was a Satanist and an occultist. O senhor Bonifácio era um satanista. Ele mexia com o oculto. He was also addicted to alcohol. Ele era também viciado em álcool. He cursed and he swore. E ele amaldiçoava, ele dizia palavras duras para sua esposa. He resisted God's word. E ele resistia à palavra de Deus. So as his wife was studying the word of God in the home, E enquanto a sua esposa estava estudando a palavra de Deus no lar, with that faithful Seventh-day Adventist pastor, com aquele pastor fiel adventista do sétimo dia, Mr. Boniface was not part of it. o senhor Bonifácio ele não fazia parte daquilo lá. But obviously he must have been listening from some distant room. Mas a distância, é óbvio que ele ouvia o que estava sendo falado. And God was working on his heart. E Deus estava trabalhando no seu coração. Well, the day came when Sister Boniface asked the Seventh-day Adventist pastor, please, I would like to be baptized. Então, finalmente chegou o dia quando a senhora Bonifácio falou para o pastor adventista, olha, eu preciso me batizar. And so the day was set. E aí foi colocado o dia, foi decidido o dia. There they were in the water, E aí eles estavam na água, ready for the baptism, prontos para batizar a senhora Bonifácio. the pastor and Sister Boniface. O pastor e a irmã Bonifácio. But Mr. Boniface was angry. Mas o senhor Bonifácio estava com muita raiva. And he showed up at the baptism. E ele apareceu no dia do batismo. He was drunk. E ele estava bêbado. He was cursing and E swearing. ele estava amaldiçoando, estava xingando. But I want to tell you, brothers and sisters, the Holy Spirit took control of his life in that situation. Mas eu quero dizer, meus queridos amigos, que o Espírito Santo tomou controle da sua vida naquela situação. Something very strange happened. E alguma coisa muito estranha aconteceu. It's not something we recommend normally. Não é uma coisa que a gente recomenda normalmente. Mr. Boniface jumped in the water with his wife and the O pastor. senhor Bonifácio, ele deu um pulo dentro d'água junto com o pastor e a sua esposa.
What was the pastor to do? E o que é que o pastor tinha que fazer? Then something miraculous happened. E aí uma coisa miraculosa aconteceu. Mr. Boniface looked at the pastor. E o pastor Bonifácio, o senhor Bonifácio olhou para o pastor. He said, "You baptize me too." E você também me batiza. What was the pastor supposed to do? E o que é que o pastor tinha que fazer? Well, we don't normally advise what happened next. Nós normalmente não aconselhamos o que nós vamos falar agora. Because as you know, we believe in studying the Word of God for a period of time to fully understand it. Porque, como você sabe, nós recomendamos o estudo da palavra até que a pessoa passe a compreender completamente a doutrina bíblica. But obviously, Mr. Boniface had been listening, Mas, obviamente, o senhor Bonifácio já tinha ouvido a palavra de Deus. and the power of God worked on his heart. E o poder de Deus já tinha trabalhado no seu coração. And so that faithful pastor E aquele pastor fiel baptized Sister Boniface, batizou a senhora Bonifácio. and then he baptized Brother Boniface. Ele também batizou o irmão Bonifácio. And Brother Boniface came out of that water. E o senhor Bonifácio veio para fora das águas He never swore or cussed again. e nunca mais xingou ou amaldiçoou. He never drank alcohol again. Ele nunca mais bebeu bebida alcoólica. And today he is the head elder of the Valdador Church in the Seychelles. E hoje, em Seychelles, ele é o primeiro ancião da igreja de Valdador. The Holy Spirit took control of his life and melted him. O Espírito Santo tomou o controle da sua vida e transformou a sua vida. Are you and I willing to let God melt us? Será que você e eu estamos disponíveis para deixar que Deus nos molde, To cleanse us from every distraction? para que Ele nos limpe de qualquer coisa que esteja nos destruindo? Are we willing to follow the example of the biblical defender Martin Luther? Será que nós estamos prontos para seguir o exemplo desse defensor da Bíblia, Martim Lutero? When he said, "Here I stand, I can do no other." Quando ele diz assim, aqui estou e eu não posso fazer uma outra coisa. Will you stand in defense of God's truth today? Será que você está pronto a se levantar para defender a verdade de Deus hoje? I appeal to you to join me in commitment today to Christ and his precious prophetic movement. Eu apelo para que você hoje se levante em compromisso para Cristo e para esse movimento profético. This prophetic movement represented by the Seventh-day Adventist Church. Esse movimento profético representado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. A church called to proclaim the three angels' messages with Holy Spirit A power. igreja que tem sido chamada para proclamar a mensagem dos três anjos pelo poder do Espírito Santo. My brothers and sisters in South America, Meus irmãos e minhas irmãs na América do Sul, if you wish to commit yourself to the Lord and this prophetic movement, se você gostaria de se dedicar, se comprometer com esse movimento profético e com o Senhor Jesus, will you join me in standing to your feet right now? você, nesse momento, se levantaria respondendo a esse apelo agora? God will see your commitment. Deus verá o seu compromisso. Will you join me in praying together today for the clarity of mind needed to proclaim in love the last warning Você message? vem comigo para que nós possamos orar, para termos uma mente clara e uma compreensão do que precisa ser proclamado. Now, I want you to take just a moment or two. Eu gostaria de tomar um momentozinho pequeno. I want us to pray together. Eu gostaria que nós orássemos juntos. I invite you to pray with the person right next to you. Eu gostaria de que você orasse com a pessoa do seu lado. Not a long prayer, Numa oração longa. 45 seconds, 1 minute. 45 segundos, 1 minuto. Each of you pray Cada um de vocês oram. as we pour out our hearts to God. Assim que nós colocamos o nosso coração para Deus. And just remain standing, and then I will pray at the very end. E vamos manter-nos em pé e no final eu vou fazer uma oração. Please, find that person next to you. Por favor, encontre uma pessoa do seu lado. Pray for God's Holy Spirit in your life so you can proclaim His message in South America. Vamos orar para que o Espírito Santo aí na América do Sul possa operar na vida de cada um de nós. Please, pray together. Por favor, vamos orar agora.
now, our Father in heaven, E agora, Pai do céu, we stand in commitment to you, nós nos levantamos em compromisso, part of your Advent movement, parte do movimento adventista. a great proclamation that spreads all over this world. Essa grande proclamação que se espalha por todo o mundo. Lord, take from us our pride and our selfishness. Senhor, tira de nós o nosso orgulho e a nossa autossuficiência. Help us to be humble servants of yours. Ajuda-nos a sermos servos humildes teus. And now, Lord, bless the people of South America E agora, Senhor, abençoa as pessoas na América do Sul. as they carry that book, The Great Hope, to every home in that continent. Enquanto eles estão tomando esse livro, A Grande Esperança, para levar a cada lar aí na América do Sul. Bless as they meet people. Abençoa enquanto eles encontrarem as pessoas. Help the people who are given this book to see that Jesus is living in the hearts of these people. Faze, Senhor, com que através da distribuição desse livro as pessoas possam ver Jesus no coração dessas pessoas. These people who are your servants, carrying your literature and your message throughout that vast territory. Essas pessoas que são teus servos, que estão levando a tua literatura para esse vasto território. Lord, send the Holy Spirit into our own hearts. Senhor, manda o Espírito Santo para o nosso próprio coração. May we go forward with power from heaven. Que nós possamos ir adiante com o poder do céu. And we thank you for the promise of Jesus' soon return. E muito obrigado pela promessa do pronto retorno de Jesus. We ask all of these things Nós pedimos todas essas in coisas the wonderful and powerful name of our coming King and best friend, no nome poderoso e maravilhoso do nosso melhor amigo, Jesus Christ. Jesus Cristo. Amen. Amém.